Olá pessoas, esse é mais um vídeo meu aqui na internet. Tá muita gente me perguntando, me mandando mensagem, comentando coisas. Recebi algumas mensagens bastante, digamos assim, pouco polidas e outras de pessoas bastante preocupadas que queriam saber o meu posicionamento com relação a isso e tal, não sei o quê. Pois bem, então deixa eu falar o que tá acontecendo. Em dezembro de 2016, vai fazer praticamente um ano, eu me peguei numa discussão de Twitter com um rapaz chamado Roger Neves. Esse rapaz chamado Roger Neves, ele é dono de uma página chamada Moço, Você é Socialista, que segundo ele mesmo, e eu tô olhando agora na página aqui superficialmente, eles aparentemente são anarcocapitalistas, ou defendem anarcocapitalismo, enfim. É uma página de meme, é uma página de zoeira. E ele pegou, naquela época mesmo, em dezembro, um dos tweets da discussão, fora de contexto, sem nenhum tipo de explicação prévia, e compartilhou nessa página. Tudo começou por causa de um tweet que eu fiz criticando o Kim Kataguiri, que ele falou sobre o aborto em um dos vídeos lá do canal do MBL, em que ele dizia que o aborto deveria ser proibido e não pode ser legalizado. Tá? Acredito que salvo as exceções que já existem em lei, que agora estão querendo tirar, inclusive, né? Que é estupro ou em caso de risco de morte para a mãe. E aí eu fiz um tweet falando que ele era o liberal da cabeça da minha rola, né? Depois até ele respondeu, enfim, a gente conversou lá na época pelo Twitter. Por que eu fiz esse tweet? Vamos ver a diferença de duas discussões aqui. Uma é se o aborto deve ou não ser descriminalizado. E a outra é se você, sendo um liberal, ou se considerando um liberal, se você deveria ser a favor ou contra a descriminalização do aborto. Enfim, aí eu já não sei a diferença de liberal, libertário, essas coisas todas, mas eu sei o que eu entendo de uma pessoa liberal é aquela pessoa que diz que as pessoas deveriam ter respeito às liberdades individuais, e isso incluiria o direito de abortar pelas mulheres, né, quando elas quisessem, obviamente que respeitando um certo limite tal, enfim, de desenvolvimento do embrião. E aí eu não entendi por que é que um grupo chamado MBL, né, Movimento Brasil Livre, né, que seria tecnicamente um movimento de liberais, estaria se posicionando contra a descriminalização do aborto. Eu sei que dentro lá do MBL tem gente que defende a descriminalização, tem gente que não defende, essa treta que eu tive foi só com o Kim, então essa foi a motivação do meu comentário ali. Não era uma discussão sobre se o aborto deveria ou não ser descriminalizado, e sim se liberais deveriam ou não apoiar a descriminalização do aborto. E aí, esse Roger Neves, esse sujeito aí que é o dono da página lá, Moça, Você é Socialista, ele respondeu a esse tweet falando assim, ó, no meio liberal / libertário / ANACAP, aborto é uma questão totalmente dividida. Eu, que sou dono da maior página ANACAP BR, sou contra. Foi muito legal da parte dele ter colocado isso daí. Tá, aqui, ó, 2 de dezembro de 2016. Porque ele estava explicando para mim que existia essa divisão dentro do meio, entre os liberais, libertários, etc. Que ele mesmo, sendo um dos moderadores da página lá, era contra a descriminalização do aborto. E aí eu coloquei depois uma resposta falando assim, ser contra é uma coisa. Querer que o Estado interfira nisso me parece muito pouco ANACAP, né? Essa foi a minha resposta, né? Porque afinal de contas os anarcocapitalistas dizem que o Estado não deveria existir. Então se você está legitimando um controle estatal sobre quem pode ou não fazer um aborto, sei lá, me parecia incongruente. E aí ele respondeu que pelo menos seja algo mais próximo dos direitos negativos, no caso o direito negativo de que não será agredido do bebê. Falando aquele negócio, eu entendi do PNA, né, que é o princípio de não agressão, né, ou seja, você não poderia agredir um indivíduo e aí você teria que, enfim, escolher entre agredir a mãe ou agredir ao feto. Aí eu respondi, uma pergunta, assim, eu tava fazendo um papel de advogado do diabo aqui, querendo entender por que é que uma pessoa que se diz anarcocapitalista estaria defendendo a criminalização do aborto. Isso é uma coisa que pra mim até agora não faz muito sentido, mas tudo bem. Aí eu falei, e se a mãe considerar o bebê uma violação do seu corpo privado? Certo? Aí é o ponto de vista da mãe, tem um corpo estranho dentro dele, um intruso, que inclusive do ponto de vista até imunológico, né, o corpo da mãe reconhece o feto como um intruso, né, e tem todo um mecanismo, uma cascata de reações químicas para que o sistema imunológico da mãe não expulse o feto, todas essas coisas. Ele respondeu, mas foi ela e o pai que colocaram ele lá, ele não apareceu sozinho. E aí começa um monte de discussões com exemplos metafóricos sobre o que poderia ser a melhor analogia para quando você tem uma situação dessas, né, que você tem um indivíduo dentro do outro, que não tem o desejo de estar lá, mas também não tem consciência de que tá lá e que não escolheu tá lá, enfim, todas essas coisas. Até então tava indo tudo numa boa, tá? A gente tava
colocando argumentos, eu fazendo o meu papel de advogado do diabo, defendendo uma posição contrária a dele, porque eu queria entender por que é que ele, sendo anarcocapitalista, estava defendendo esse tipo de posição. Então esse aqui que era o contexto daquela discussão, daquela fala que eu estava tendo com esse Roger Neves aqui, tá? Vai passando por uma série de discussões, tal, até que chega na questão do zigoto, tá? Foi uma discussão bem longa aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo, se vocês quiserem ler, vocês vão lendo, em que ele fala aqui a questão do aborto, de que se o zigoto já é da classe humana, então aí o zigoto tem o DNA humano, aí eu falo que cultura de célula também tem DNA humano e nem por isso é considerado um indivíduo. Aí ele fala, não, mas a partir do momento que já é um zigoto, já é um indivíduo. Aí eu falei, então o DIU e a pílula do dia seguinte são abortivos, porque eles impedem a anidação do zigoto. Aí ele falou que sim, seria aborto. E aí eu expliquei que quando você não nida, o zigoto, ele sozinho, ele não gera um ser humano. Ele não consegue gerar um ser humano sozinho. Você precisa nidar ele na parede do útero. Sem essa nidação não existe desenvolvimento. Aqui cabe uma correção importante, tá? Que o pessoal mais preciosista vai reclamar. Na verdade, assim que ocorre a fecundação, o zigoto já começa a se dividir em torno de 30 horas depois. O problema é que esse embrião, né, que é chamado mórula e depois um blastocisto e tal, se ele não se fixar, ele é expelido, que é considerado um aborto espontâneo, tá? Então, todos esses mecanismos anticoncepcionais que impedem a fixação do embrião são considerados abortivos, né? O DIU é um deles. Só que o que eu falei depois tá certo. Se o embrião, no caso com essas poucas células formadas, não nidar na parede do útero, ele não tem os estímulos químicos para continuar se diferenciando. Então, se você pegar aquele embrião e você impedir ele de nidar, ele vai parar de se desenvolver. Ou seja, continua valendo o meu exemplo de que sem a nidação, o desenvolvimento não pode ser completo. Então, não basta ter a fecundação, ter o zigoto, formar uma mórula e esses tipos de coisas. Tá? Isso está fadado à morte ou ao fracasso se você não tiver os estímulos químicos fisiológicos que saem na nidação, ou seja, quando gruda no epitélio do útero materno. Tá? Então, eu falei que é mais ou menos assim, você ter um zigoto sem nidação é como você ter uma carteira de motorista sem carro. Então você pode ter um zigoto perfeitamente formado, mas se você não colocar ele numa parede de útero, ele não vai desenvolver. Ele não tem o estímulo químico para se desenvolver e nem o ambiente adequado para se desenvolver. E aí eu comentei sobre as clínicas de reprodução, que tem milhares ou milhões de zigotos congelados e que a maioria vai para o lixo depois de um tempo. E aí ele falou que isso é um crime e você tá matando vários indivíduos para gerar um ou dois e fala que isso daí nem deveria existir. Enfim, aí começa uma discussão que para mim já começa a beirar o metafísico. Ah não, mas isso aqui é um indivíduo, isso aqui ainda não é indivíduo, tal, não sei o que, isso aqui é uma vida, mas a vida não terminou porque o espermatozoide também é vivo e também tá não sei o que, sabe? Enfim, começa uma discussão que é um dos motivos de por que eu tô protelando tanto para fazer um vídeo sobre o aborto, né? Que eu até comentei aqui, né? Isso vira um loop infinito. Eu ainda vou fazer, na verdade vão ser 3 vídeos sobre o aborto, eu tô com alguns roteiros prontos, eu não quis gravar ainda, justamente porque eu quero estudar melhor. Eu tenho um posicionamento que... Bom, eu vou falar no final do vídeo sobre o meu posicionamento, pelo menos o que por enquanto eu tenho. Mas enfim, aí começa uma discussão enorme e de repente esse Roger Neves chega pra mim e fala: tem uma grávida de 2 semanas na rua. Em 2 semanas, muitas vezes a grávida nem sabe que está grávida, mas tudo bem. E você dá um soco na barriga dela e ela perde o bebê. Em 2 semanas ainda não é um bebê, é um embrião, mas tudo bem. Você deve ser preso por homicídio? E aí eu respondi o quê? Eu falei assim, não, porque eu matei quem? Homicídio é um caso jurídico e o feto não tem identidade civil. Por que eu escrevi isso, tá? E isso daí eu já expliquei numa live, inclusive, tá? Eu tô gravando esse vídeo aqui porque eu quero deixar mais bem explicado, porque aquela live nem todo mundo viu. Quando você entra no Código Penal... Deixa eu ver aqui se eu consigo entrar aqui no Código Penal. Tá aqui... Artigo 121, homicídio simples, matar alguém. Aí tem caso de diminuição da pena, aí tem homicídio qualificado, que tá dentro de homicídio, tá dentro do artigo 121. Aí tem aqui feminicídio, homicídio culposo, artigo 122. Instigar ou induzir alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça. Tá? Então, isso já não é considerado homicídio. Então você já tá, o artigo 121 lá em cima é homicídio, o artigo 122 aqui embaixo não é homicídio. Artigo 123, infanticídio, matar sob influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo depois. Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento, artigo 124. Aborto provocado por terceiros, artigo 125, sem o consentimento da gestante. Essa sugestão que ele tá dando aqui seria o aborto provocado por terceiros sem o consentimento da gestante, artigo 125. Não é homicídio. E é isso que eu
estava discutindo naquela situação. Eu estava falando assim, olha, o que você está dizendo não é homicídio. Perante a lei é um crime contra a vida, porém não é chamado de homicídio. Agora, o que acontece? Eu cometi um pequeno erro de nomenclatura jurídica aqui, porque eu falei, o feto não tem identidade civil. Identidade civil é o RG, tá? Eu falei errado, eu queria falar que ele não tem personalidade civil. Advogados aí do meu canal, me corrijam se eu estiver errado. A personalidade civil, pelo que eu estou vendo aqui, ela começa com o nascimento do indivíduo. Tá? É por isso que quando ocorre um aborto que seja espontâneo, por exemplo, que aliás é 99% dos abortos que acontecem são espontâneos, são sem a vontade de ninguém. Então o que acontece? Se o aborto provocado por terceiros fosse considerado um homicídio, então um aborto espontâneo seria um homicídio culposo, né? Ou seja, sem intenção de matar. Tá? Então é meio bizarro isso, né? Dessa questão da personalidade civil. Então é considerado portador de personalidade civil aquela pessoa que já nasceu. Então era isso que eu quis dizer. Se teve algum pecado meu nessa história toda, foi ter colocado identidade civil no lugar de personalidade civil. Mas o fato é, não tendo personalidade civil, não é homicídio, tá? Nem pode ser tratado como tal, entende? Senão a gente teria que fazer um velório e um enterro para cada indivíduo que foi abortado em determinado momento e às vezes até de maneira espontânea, tal. A pessoa nem sabe que abortou. Então é uma coisa bastante complicada isso daí, essa discussão, e foi mais ou menos esse ponto que eu tinha discutido nesse comentário aqui. Aí as pessoas, né, depois que ele compartilhou de maneira, a meu ver, bastante leviana esse tweet isolado, sem contextualizar tudo que a gente estava conversando, acabou gerando que várias pessoas vieram me falar que eu disse que se eu der um soco na barriga de uma mãe grávida, não é crime. Olha o salto lógico, aonde eu disse que não era crime. A pergunta não era se era um crime. Crime é considerado crime de aborto causado por terceiros. Tá aqui, ó, artigo 125. Além de também ser uma agressão, certo? Então você seria tipificado por 2 crimes. Homicídio não é o caso, não é homicídio. Então esse tweet que eu fiz era por causa disso, porque o termo que ele utilizou estava errado, estava incorreto. E eu acabei usando para corrigi-lo um termo incorreto também, né? Eu usei identidade civil no lugar de personalidade civil. Enfim, cometi um erro, mas ele, a meu ver, cometeu um erro muito maior, tirando do contexto esse tweet e colocando na página dele, que segundo ele era a maior página anarcocapitalista do Brasil, colocando esse tweet de forma descontextualizada, justamente para eu sofrer rage, sofrer ataque, para as pessoas acharem que eu sou um cara sem coração, desumano e um monte de coisas. Sendo que, na verdade, eu nem estava efetivamente defendendo o direito de mulheres poderem abortar ou não. Eu estava apenas interrogando ele sobre por que é que um anarcocapitalista consideraria isso um crime e peguei algumas incongruências dele, principalmente nessa questão aí de zigotos em laboratório, essa coisa de nidação no útero que ele não sabia e tal. Por que eu fiquei muito chateado? Várias pessoas pegaram esse tweet, pessoas que me seguem, tá? As pessoas que não me seguem, eu caguei pra elas. Mas as pessoas que me seguem e que me conhecem, algumas pessoas me conhecem há muitos anos, chegaram e falaram assim, ai, Pirula, eu não acredito que você tá falando uma coisa dessa, uma atrocidade dessa. Você está acreditando numa pessoa que tá descontextualizando toda a história, tá colocando um negócio lá, então me desculpa, você não me conhece direito. Você tá falando, ai, pelo que eu te conheço, você não falaria isso. Se você sabe que pelo que você me conhece eu não falaria isso, custava ter ido lá e verificado como é que foi toda a conversa, custava ter procurado isso daí, sabe? Tem como procurar no Twitter pelo mecanismo do Google mesmo. Aí outras pessoas falaram, ai, que vergonha de ter sido inscrito no seu canal, porque você é um monstro. Assim, ó, vergonha tenho eu de que você um dia tenha sido inscrito no meu canal, porque se você realmente fosse um inscrito assíduo no meu canal, você aprenderia a conferir fontes, você teria aprendido a interpretar texto, a não se basear em memes, sei lá, você não era inscrito no meu canal, ou era e não aprendeu nada do que eu falei. O que talvez possa ser um erro meu também, né? Eu não soube explicar como é que se deve fazer para lidar na internet com esse tipo de informação, tá? Eu acho absurdamente desonesto, tá? A gente tava conversando numa boa, eu e esse Roger Neves, eu acho que ele foi muito, muito desonesto. Eu tô realmente muito puto com esse cara, já faz 1 ano, e depois ele nunca mais veio falar comigo, né? Acredito que por motivos óbvios, tá? Vocês aí que são do meio ANACAP aí, se vocês quiserem conversar com esse Roger Neves aí, por favor, sabe, dá um jeito, porque, pô, o cara foi muito sacana fazendo isso. Depois o papo acabou. Então, a impressão que dava é que ele tava só esperando eu vacilar falando alguma besteira, pra de repente ele, tá vendo? Olha só como é que o Pirula não tem alma, como é que o Pirula é um maldito bandido, sabe, um canalha, não sei o quê, e ficar fazendo esse tipo de espantalho, né? Porque é um espantalho, né? Você tá criando um boneco que é uma caricatura do que é real. Não é a verdade isso, né? Não era isso que estava sendo discutido. Em nenhum momento eu defendi crimes, ter que dar porrada na barriga da mãe mesmo. Nunca falei uma coisa dessas e nunca falaria uma coisa dessas. Se por um acaso vocês conhecerem alguma pessoa bastante desonesta a ponto de usar esse tweet contra mim, eu peço
por favor, para que vocês me defendam, tá? Vocês que gostam do meu trabalho, eu peço por favor para que vocês passem o link deste vídeo aqui e insistam para que a pessoa assista. Então eu acho que isso explica bem o ponto, tá? Eu fiquei bastante puto, sendo bem honesto, fiquei bastante puto com essa discussão, porque dá a impressão de que eu sou um bandido, um monstro, uma pessoa desonesta, e as pessoas estão criando esse tipo de caricatura minha pra gente que não me conhece, pra que essas pessoas já fiquem com ranço, com birra de mim, sem me conhecer, sem saber o que eu falo, quando na verdade o desonesto é quem tá fazendo isso. O desonesto é quem tá pegando o tweet fora do contexto, sem a explicação devida, pra criar todo um imaginário popular de que eu sou um comedor de criancinhas, sabe? Que for lá e espeta o tridente e tal, alguma coisa assim, tá? Falando, o Pirula é um abortista, sabe? Eu acho louco você usar esse termo, um abortista, porque um abortista pra mim é quem faz aborto. Eu não sou mulher, então eu nunca vou poder fazer um aborto em mim mesmo. E também não sou médico, então eu também não posso fazer um aborto em terceiros, né? Pelo menos não da forma como geralmente acontece. Então, eu não posso ser um abortista. Agora, com relação à discussão do aborto mesmo, da descriminalização, aí eu tenho algumas opiniões e algumas delas eu ainda estou formando. Mas se serve de consolo para pessoas que vieram aqui e querem saber efetivamente o que eu penso sobre isso, pelo menos momentaneamente, eu vou falar em que pé está a minha discussão mental. Como atitude, o aborto, eu sou contra o aborto, tá? Então, se a minha mulher aparecer grávida semana que vem, eu provavelmente vou recomendá-la que ela não tire, tá? Vou sugerir que ela não faça isso. Não posso exigir, porque o corpo é dela, ela faz o que ela quiser com o corpo dela. Eu acho que, sei lá, o aborto seria uma coisa de último recurso, assim, sabe? Seria um troço, assim, tipo, de uma medida de desespero. Agora, no que diz respeito à descriminalização do aborto, eu tenho uma tendência a achar que a lei deve, sim, ser um pouco mais flexibilizada. Eu ainda não cheguei a nenhuma conclusão sobre como isso deveria acontecer. Eu tenho as minhas ideias, mas eu ainda não cheguei a pensar muito melhor sobre elas. Mas eu acho que deve sim ser flexibilizado, porque as pessoas que sabem aonde é que dói determinado tipo de coisa. Mas eu já tô entrando em umas searas que eu não queria entrar. Mas seria mais ou menos que nem a questão das drogas. Eu não uso drogas e eu não recomendo que ninguém use. Se a pessoa pedir a minha opinião, eu vou falar, cara, não use drogas porque isso é uma porcaria, você só vai se ferrar. Posso até dar explicações até um pouco mais científicas para as pessoas de por que elas não deveriam usar drogas. Porém, eu não acho que você resolve essas coisas proibindo. Eu não acredito que a regulação estatal para esse tipo de coisa seja o mais adequado. Então, por enquanto, por tudo que eu tenho lido e estudado, até o momento é assim que está o meu posicionamento. Mas qual é o problema? Como eu ainda não terminei de ler e estudar tudo que eu queria estudar para falar sobre o tema aborto, e confesso que não estou dando prioridade para isso, então é por isso que está, sei lá, 3 anos para fazer esse roteiro, eu não quero me posicionar oficialmente. Eu ia falar assim, não, Pirula contra, a favor, faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Eu sou contra, por exemplo, essa medida que os caras estão querendo fazer agora de proibir até em caso de estupro. Apesar de eu entender que na cabeça dessas pessoas há uma coerência interna, é um absurdo com as mulheres que são estupradas, estragar a vida delas ou mudar completamente a vida delas por causa de um ato criminoso, né? Na verdade, seria até uma apologia ao crime, né? O que não quer dizer que você tem que obrigar ela a abortar. Se a mulher quiser ter o bebê, ela tem. Agora, se ela não quiser, ela tem que ter a liberdade de poder abortar antes até que se torne um bebê, né? Quando ainda é um embrião ou um feto. Então é por isso que eu tinha falado que a discussão não é se as mulheres podem ou não fazer o aborto. Poder elas podem e elas fazem o tempo inteiro. A questão é se isso é ético ou não, e 2, se isso deve ou não ser descriminalizado ou pelo menos flexibilizado dentro da lei. Eu acho que isso deveria ser mais flexibilizado dentro da lei, ainda que eu não ache tão ético assim. Não necessariamente as leis precisam refletir um posicionamento ético do ponto de vista de liberdades individuais. Algumas coisas que eu considero antiéticas, como por exemplo o adultério, não são leis. Já aconteceu no passado, mas hoje não é mais. Então é isso aí, eu espero que eu tenha sido claro, eu não quero ficar voltando mais nesse assunto. Eu tô bastante puto com essa repercussão negativa, com esse tipo de assassinato de reputação que eu tô sendo vítima, porque eu acho que eu não mereço, simplesmente eu não mereço. Isso é uma questão de uma guerra ideológica, de supostos novos messias que estão querendo salvar a humanidade do mal e da má influência, e eu ganhei um rótulo, né, um status de mau elemento, de pessoa que não presta, de bandido, de mau caráter, tá? Que eu tenho plena consciência
de que eu não mereço. Eu e todas as pessoas que me conhecem efetivamente. O que é uma pena, porque eu fiz de tudo sempre para poder gerar um ambiente ético e neutro dentro aqui do meu canal, justamente porque eu não queria que as minhas opiniões deixassem de ser ouvidas por pessoas que pensam de forma contrária a mim. Não que elas mudem de opinião, não queria que elas mudassem de opinião, eu queria apenas que elas conseguissem me ouvir. E exatamente o que eu queria evitar aconteceu. As pessoas pararam de me ouvir, não querem saber quem eu sou, porque elas acham que eu sou um tipo de criminoso ou uma pessoa que, sei lá, que tem um pacto com o Satanás. Então, eu gostaria bastante que vocês compartilhassem esse vídeo quando as pessoas vierem falar esse tipo de desonestidade a meu respeito. Eu peço, por favor, que vocês me defendam, tá? Me defendam publicamente, me defendam entre os seus parentes, amigos, conhecidos, colegas de Facebook e tal, abertamente, porque eu não tenho como fazer isso com todo mundo. Eu não tenho como conversar um por um com as pessoas. Eu faria isso se eu pudesse. Conversar um por um com as pessoas e falar por que você me odeia? Por que você não gosta de mim? Afinal de contas, o que é que aconteceu, entendeu? Eu não acho que a divergência de ideias seja necessário envolver ódio ou raiva ou uma postura beligerante dessas. Eu tô ficando de saco cheio disso aqui, sabe? Tem muita gente desonesta na internet que tá sendo ovacionada como herói, enquanto eu vejo pessoas honestas, pessoas probas, íntegras, sendo criminalizadas ou sendo consideradas párias ou pessoas ruins, pessoas tacando pedra nelas e tal. Eu acho isso daí bastante uma inversão de valores e isso tem me incomodado bastante, tá? Não digo nem por mim, digo mais por outras pessoas também que eu conheço, tá certo? Então é isso aí, não se esqueçam de ver se vocês ainda estão inscritos no canal, porque o YouTube tá desinscrevendo muita gente, e não se esqueçam de ver se o joinha deste vídeo foi, tá? Mais do que nunca eu quero que o joinha deste vídeo aqui principalmente vá, tá? Então se você deu joinha, fez F5, o joinha não foi, dá o joinha de novo, porque o YouTube tá roubando o joinha e esse vídeo é importante sim que ele seja compartilhado, porque o que tá acontecendo comigo aqui não há outro nome, é uma injustiça, tá? Então se você gosta de justiça, se você gosta que a justiça seja feita, você vai compartilhar esse vídeo, tá certo? Então é isso aí, um abraço pra vocês e falou!